Em 1920, o behaviorista John Watson queria provar uma teoria, que as emoções complexas, como o medo, não são inatas, mas sim condicionadas. Seu sujeito de teste não foi um colega ou um voluntário informado. Foi um bebê de 9 meses, conhecido na literatura como Pequeno Albert. Albert era uma criança tranquila, que não demonstrava medo de animais. Watson apresentava a ele um rato branco de laboratório, e o bebê interagia com curiosidade. Mas então, o experimento começava. Toda vez que Albert tocava no rato, Watson batia com um martelo em uma barra de aço atrás da cabeça do bebê, criando um som ensurdecedor e aterrorizante. O resultado foi rápido e previsível. Albert passou a associar o rato branco com o som pavoroso. Logo, a simples visão do animal era suficiente para fazê-lo chorar e tentar fugir. O condicionamento foi um sucesso. Watson foi além. Ele provou que o medo se generalizava. Albert passou a ter pavor não apenas do rato, mas de um coelho, de um casaco de pele e até de uma máscara de Papai Noel com barba de algodão. A violação ética primária? Watson e sua equipe nunca reverteram o processo. Eles criaram uma fobia em uma criança e a deixaram viver com ela. O pequeno Albert é o marco zero da crueldade experimental na psicologia. Se Watson nos mostrou como o medo pode ser fabricado, o que Stanley Milgram descobriria na Universidade de Yale em 1961 sobre a obediência seria ainda mais perturbador. O cenário era simples. Um voluntário chegava ao laboratório e era designado como o professor. Em outra sala, um aluno, que na verdade era um ator, era amarrado a uma cadeira com eletrodos. A tarefa do professor era ler pares de palavras, e a cada erro do aluno, ele deveria administrar um choque elétrico, aumentando a voltagem a cada vez. O painel ia de 15 a 450 volts, com marcações que indicavam choque leve, choque forte e, no final, um sinistro XXX. À medida que os choques aumentavam, o ator na outra sala começava a gritar, a reclamar de uma condição cardíaca, a implorar para parar. Se o professor hesitasse, um pesquisador de jaleco branco, a figura de autoridade, dizia calmamente frases como: "O experimento exige que você continue" ou "Você não tem outra escolha, deve prosseguir". Quantas pessoas você acha que iriam até o final, administrando o choque letal de 450 volts a um estranho que gritava de dor? Antes do estudo, psiquiatras previram que apenas 1% o faria a franja psicopata da sociedade. O resultado real: 65% dos participantes foram até o fim. 2/3 das pessoas comuns, sob a leve pressão de uma figura de autoridade, estavam dispostas a infligir dor máxima a um inocente. Milgram não provou que as pessoas são más. Ele provou que a obediência é um instinto terrivelmente poderoso, capaz de anular a consciência individual. A obediência a uma figura de autoridade é uma força poderosa. Mas o que acontece quando a própria situação se torna a autoridade? 10 anos depois de Milgram, em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo transformou o porão do Departamento de Psicologia de Stanford em uma prisão simulada. 24 estudantes universitários, todos considerados psicologicamente saudáveis, foram selecionados e divididos aleatoriamente em 2 grupos: prisioneiros e guardas. Zimbardo queria saber o que aconteceria se pessoas boas fossem colocadas em uma situação ruim. A resposta veio mais rápido e de forma mais brutal do que qualquer um poderia prever. Em questão de horas, os guardas começaram a exibir comportamentos sádicos e autoritários. Eles forçavam os prisioneiros a fazer flexões como punição, tiravam seus colchões, humilhavam-nos verbalmente e os colocavam na solitária um armário escuro. Os prisioneiros, por sua vez, tornaram-se passivos, desamparados e começaram a apresentar sinais de grave colapso emocional. Não havia uma autoridade de jaleco branco dizendo "continue". O poder emanava dos uniformes, dos cacetetes e da própria arquitetura da prisão. A situação havia se tornado a força dominante. O experimento, planejado para durar 2 semanas, foi interrompido após apenas 6 dias, pois Zimbardo percebeu que havia criado um monstro que ele mesmo não conseguia mais controlar. Do medo condicionado de um bebê, a obediência cega a uma autoridade, a corrupção de um ambiente tóxico. Esses experimentos não são apenas relíquias sombrias da história da psicologia. Eles nos forçam a perguntar não o que eles foram capazes de fazer, mas do que nós seríamos capazes sob as circunstâncias erradas.